Bom, gente, então já está aí, né? A gravação está iniciada. Vamos, então, começar hoje vendo o Wireshark, tá? Um software de análise de redes, tá? Eu vou mostrar o funcionamento dele, tá? Depois vou comentar um pouco com vocês da utilidade dele, tá? E a gente vai utilizar ele para fazer a atividade que vai valer a nota A1. O trabalho já está publicado, depois eu vou ler o trabalho com vocês para também explicar direitinho, tá? Dar alguns macetes. Bom, Professor, oi, pode falar. bom dia. Bom dia. Eu entrei agora por equivalência, saiu semana passada a equivalência, eu adicionei semana passada a aula, eu ainda não estou no grupo do Teams e nem no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp tem que ver com a turma aí se alguém tem o link, tá? Normalmente, eu acho que tem É, gente até... Oi, fala aí. eu solicitei, mas ainda não foi aprovado. Tá. Aí Aí o do Teams ainda não tô. no Teams a gente não tem grupo, é só o link mesmo, tá? Ah, Tá, a gente está entendi. compartilhando as coisas pelo Canvas mesmo, Tá certo, tá? legal. E para as aulas que você não assistiu, tá? Você já deve ter visto lá no Canvas, tem um link também para as aulas já feitas, para se quiser dar uma olhada no que a gente viu no passado aí. Beleza, obrigado, professor. Bom, então esse Wireshark aí vai ser se puder depois alguém botar o link aí para entrar direto, ou então liberar o colega, então agradeço aí, né? Bom, então, começando aí pelo Wireshark, tá? Então, esse Wireshark é um software de análise de rede que a gente vai... Análise de rede não, de análise de pacote de rede, tá? Que a gente vai utilizar para fazer o nosso trabalho. Vamos ver o que é o Wireshark, né? Bom, então, o Wireshark, né? O site dele, www.wireshark.org, né? Vocês podem entrar lá e fazer o download, tá? Ele é gratuito, tá? Então, analisador de protocolos gratuito. Ele tem versões para Windows, para Linux e Unix em geral, Macintosh, né? E com ele a gente pode analisar todos os protocolos que passam por interface de rede, né? E a gente viu aqui as camadas do modelo OSI, ele mostra exatamente cada protocolo de cada camada, ele mostra os encapsulamentos, ele mostra os campos de cada protocolo, né? Depois eu vou comentar com vocês uma situação em que eu tive que ele ajudou a resolver um problema perante uma disputa que a gente estava tendo. Bom, para entender o que é o Wireshark, vamos começar aí com o conceito de um sniffer, né? Sniffer, né, em inglês, né, seria um farejador, uma coisa assim, tá, que está farejando a rede o tempo inteiro, né? Então, o sniffer é a ferramenta que é utilizada para observar, né, os pacotes que são trocados em uma rede. A função do sniffer, então, é capturar pacotes da rede, né? Então, o sniffer ele captura pacotes pela interface de rede do computador, né? Eu posso dar para vocês como exemplo de sniffer um software já até antigo chamado SnifIt, né? Esse software SnifIt, você deixa ele numa rede, se você tiver um ponto de passagem da rede com hub, por exemplo, onde você consegue capturar todos os pacotes da rede, o SnifIt fica analisando tudo que passa e aqueles protocolos que não usam criptografia, ele gera uma lista de usuários e senhas, tá? Para você poder ficar roubando usuário e senha, né? Então, como funciona o sniffer. Ele fica xeretando a rede o tempo inteiro, né? Ele atua passivamente, ou seja, ele não aparece na rede, ele só captura as informações da rede, então ele apenas captura, né? Você não sabe quando tem um sniffer na rede ou não, né? Os pacotes recebidos nunca são endereçados ao sniffer, né? É normalmente endereçado a outra máquina, ele captura. O main demido, João, normalmente a técnica utilizada, ele fica no meio do caminho para tomar o lugar do outro, então ele chega a fazer um ataque ativo. O sniffer ele é passivo o tempo inteiro, né? Mas tem a variação do main demido, né? Tá? Então, o sniffer ele vai receber uma cópia de tudo que passa pela interface de rede, né? No nosso caso, a gente vai estar interessado nas capturas da própria rede, né? Agora, muita coisa na rede acontece por difusão, né? Que é a informação é mandada para todas as máquinas. Então, o sniffer ele captura muita coisa também de outras máquinas. Foi, tá? Então, a adição ao software do hospedeiro,
né, ele consiste em duas partes. Né? Primeiro, uma biblioteca de captura de pacote. Né? Ele recebe uma cópia de cada quadro da camada de enlace que é recebido pelo hospedeiro. Então, se a gente olhar aqui na imagem, a gente vê aqui as camadas do modelo OSI. Né? Camada física, camada de enlace, camada de rede, camada de transporte. Como a gente está usando, como o nosso mundo, na verdade, é TCP/IP, a gente não tem as camadas de apresentação e sessão. E tem a camada de aplicação aqui em cima. Tá? Então, a informação chega pela interface de rede, lá no nível físico. Quando passa pelo nível de enlace, é onde está o sniffer. Tá? Na verdade, o sniffer está na aplicação, mas ele captura todas as informações de enlace e gera uma cópia. Tá? Então, o sniffer ele mantém todos os pacotes capturados. Né? Então, ele recebe uma cópia de cada quadro e cria uma biblioteca com todos os pacotes. Tá? A segunda parte é o analisador de pacotes. Então, estando as informações capturadas, o analisador vai chegar e vai analisar tudo que está capturado. A gente pode olhar pacote a pacote, o que pode ser bastante difícil, se a rede tiver com alto tráfego, ou pode utilizar ferramentas de análise que tem dentro do Wireshark, que facilita a gente encontrar o que a gente precisa. Tá? Então, o analisador de pacote ele exibe todos os encapsulamentos que acontecem, né? Qual protocolo está carregando qual protocolo, né? O conteúdo de cada campo e todas as informações necessárias. Para isso, o analisador de pacote tem que conhecer a estrutura de todos os protocolos. Então, ele está em constante evolução, ele está sempre sendo atualizado. Porque cada vez que surge um protocolo novo ou muda a estrutura de um protocolo, ele tem que ser atualizado para conseguir olhar essa estrutura. Bom, como é que a gente executa o Wireshark? Com o Wireshark, a gente faz o download, faz a instalação dele. Durante a instalação, ele vai perguntar se quer instalar o sniffer, tem que dizer que quer instalar. Né? E a instalação é como um software qualquer, tá? Uma instalação bastante simples, é só concordar com a instalação do sniffer. Tá? A tela inicial do Wireshark ele apresenta uma lista de interfaces existentes. Tá? Vou ficar indo e voltando aqui. Tá? Então, essa aqui é a tela inicial do Wireshark, quando a gente executa. Ele mostra todas as interfaces de rede. No caso aqui, nós temos a interface chamada conexão local 7, 9, uma interface Ethernet, né? Conexão local 8 e loopback. Né? Nesse exemplo aqui, ó, a Ethernet, está vendo? Está tendo aqui, o loopback está tendo acesso. Então, a gente repara o comportamento da rede, a movimentação da rede pelo gráfico, utilização da rede. Isso aqui já dá dica para a gente de qual é a interface que a gente vai capturar. Né? Nesse caso aqui, essa máquina tem várias interfaces Ethernet, por causa de máquinas virtuais. Normalmente, uma máquina comum vai aparecer 2, 3 interfaces apenas. Então, essa lista pode variar muito de um computador para outro, normalmente varia, né? E a gente tem que selecionar qual interface vai ser utilizada para a captura. Né? Então, vou ter que escolher uma dessas interfaces aqui para poder fazer a captura dos pacotes. Né? Então, na tela inicial, é possível verificar a atividade, que eu comentei aqui com vocês, Ethernet e loopback. Clicando 2 vezes em cima de uma interface dessa, por exemplo, eu vou querer capturar da interface Ethernet, eu dou 2 cliques em cima, é feita a captura, começa a fazer a captura. Né? Então, para iniciar a captura, ou dá 2 cliques em cima da interface, ou marca a interface e vai em captura start, ou dá Ctrl E. Né? Depois que eu já estou satisfeito com as capturas, eu vou parar a captura de pacote com captura stop ou Ctrl E novamente. Ou tem um botãozinho lá também, um quadradinho vermelho, para parar a captura. Depois de feita a captura, a gente vai entrar na interface principal do Wireshark, tá? Que é onde a gente vai fazer as análises. Essa interface aqui, tá? Ela tem alguns campos. Né? Eu fiz a captura da interface Ethernet, então está escrito aqui Ethernet, a interface foi capturada. Tem um asterisco do lado para dizer que não foi salvo ainda. Para fazer o trabalho, vocês vão precisar salvar a captura, tá? Então é importante não esquecer disso. Né? Então, o que que tem? Nós temos primeiro o menu. Né? O menu, essa parte aqui, né? Acho que todo mundo sabe do programa, uma série de entradas. Né? Então, o menu file, arquivo, né? Permite salvar os pacotes capturados. Tá? O que vai interessar mais para a gente no momento aqui, né? Depois a gente vai ver outros, é o file, para salvar os arquivos, e o menu captura, se eu quiser iniciar e parar novas capturas. Tá? Então, se eu não estou satisfeito com essa captura e quiser fazer outra, é o menu capture. Ou eu posso vir aqui na barbatana do tubarão, né? Clicar em cima e iniciar uma nova captura,
E para parar, vir aqui nesse quadradinho que vai estar vermelho, clicar para parar. Um outro campo é o filtro de exibição de pacotes. Esse campo aqui, ó, tá? Filtro de exibição de pacote, esse aqui. Se não tiver nada, ele mostra todos os pacotes. Aqui eu tenho uma lista de pacotes, como está escrito, ó, de tudo que foi capturado. Eu posso colocar palavras-chave aqui, ou até mesmo equações complexas, para poder dizer exatamente o que eu quero encontrar. Ele vai filtrar só os pacotes que me interessam, né? Então, é o campo onde devem ser inseridas informações para que sejam exibidas apenas aquilo que interessa, né? A lista de pacotes, que é esse campo aqui, mostra todas as capturas, ele vai mostrar o número do pacote, o timer, o tempo em segundos em que foi feita a captura. Esse tempo aqui é partir, né? O tempo zero é quando você inicia a captura. Aí vai ter endereço origem, endereço destino, protocolo, tamanho e informações, né? Então, exibe um resumo de uma linha para cada pacote capturado, né? Essa lista de pacotes pode ser ordenada clicando sobre o nome da coluna. Então, por padrão, vem ordenado pelo tempo, né, por time, ou número, né, que os dois crescem juntos. Se eu quiser ordenar por endereço de IP origem, eu clico em source. Se eu quiser ordenar por endereço IP destino, eu clico em destination, pelo protocolo, pelo tamanho. Então, qualquer campo desse, se eu clicar em cima, ele ordena a lista. E o campo protocolo, então, eu listo o protocolo de mais alto nível que enviou ou recebeu o pacote, tá? Então, sempre o protocolo mais alto. Então, no caso aqui, está mostrando que foi o DNS, QuickC, né? Se tivesse HTTP, apareceria o HTTP aqui. Depois vem um campo chamado detalhes do cabeçalho do protocolo selecionado. Esse campo aqui, ó, eu seleciono um, no caso aqui está selecionado 61, que ele está com uma cor mais escura, e aqui é o campo de detalhes dele. Aqui ele mostra todos os encapsulamentos, né? Esse aqui é um protocolo do DNS. Então aqui embaixo, ó, é o DNS. O DNS está sendo levado pelo UDP. Tá? O UDP está sendo carregado pelo IP versão 4. O IP versão 4 está sendo carregado pelo Ethernet 2, protocolo de enlace. E isso tudo num frame que está indo pelo nível físico. Então, aqui todas as camadas dos protocolos. Se eu clico aqui na setinha do lado esquerdo, eu abro todas as informações de cada protocolo, né? Eu quero, por exemplo, obter as informações do pacote IP que está carregando esse pacote DNS, né? Eu clico aqui no Internet Protocol, abro o campo esquerdo, ele me abre todos os campos do IP. Então, fornece detalhes sobre cada pacote selecionado, né? E a quantidade de detalhes, né? Clicando na setinha da esquerda, no sinal de maior, a gente pode exibir. E, por fim, o conteúdo do pacote em hexadecimal, né? Aqui uma parte hexadecimal que tem todo o conteúdo. Então, aqui em hexadecimal, aqui à direita, em modo texto, né? Por exemplo, a gente vê que aqui dentro tem um www.google, né? Dentro desse pacote. Provavelmente era um pacote DNS perguntando quem era www.google.com. Tá? Então, exibe o conteúdo do pacote, tanto em ASCII quanto em hexadecimal. Então, essa aqui é a interface do Wireshark. Tá? Se o pessoal for tendo dúvida, vai falando aí, tá? Daqui a pouco eu abro o Wireshark e faço uma captura aqui em tempo real para a gente ver. Com relação à captura, né? Aqui eu vou mostrar como foi feita uma captura e uma análise, tá? Tá no livro do Kurose, 6ª edição, né? Essa proposta que a gente está fazendo aqui, tá? Então, primeiro, iniciar o navegador, depois iniciar o Wireshark, tá? Iniciar a captura de pacotes, entrar nessa URL que está aqui, tá? Esperar a página ser exibida no browser, tá? E após ter exibido, parar a captura de pacotes, tá? Então, basicamente, o exercício que vai ser passado para vocês vão ser 4 sequências. As 4 sequências vão ser muito parecidas com essa, tá? Eu recomendo, na hora de fazer o trabalho, ao invés de ir lendo e fazendo, sempre que houver uma sequência de captura, primeiro ler tudo que é para fazer, para depois fazer a captura, tá? Então, nesse caso aqui, ó, iniciar o browser, iniciar o Wireshark, iniciar a captura, entrar na página, né? E depois parar a captura. Quanto mais tempo levar para fazer isso, mais pacotes o Wireshark vai capturar. Mais trabalho vai ter para encontrar o que for solicitado para buscar, tá? Então, é bom, por exemplo, né, sabendo que era esse aqui, o que vocês fariam se fosse o caso?
Você já abre um browser, já inicia o Wireshark, já coloca essa URL aqui sem dar Enter, só para ficar pronto, para ficar mais rápido. Aí inicia a captura, aí vem aqui, dá o Enter, espera carregar a página e já para. Tá? Com isso, vai capturar bem menos informação. Bom. Aí a gente vai verificar os vários tipos de protocolos, tá? Baseado observando a coluna protocolo. Tá aqui, aquela captura, no caso, tá? Tem essa página aqui, tá? Só está com 2 pacotes aqui. Vamos ver por que só está com 2 pacotes aqui, tá? É que no caso aqui, a gente vai estar interessado em analisar o protocolo HTTP. Tá? Como está interessado em analisar o protocolo HTTP, o que a gente faz? A gente digita HTTP, né, sem as aspas, é sempre tudo com letra minúscula, se botar maiúsculo não vai funcionar, tá? No campo filtro de exibição. E tecla Enter. Né? Então, aqui, se eu boto HTTP e teclo Enter, ele só vai me mostrar os pacotes HTTP. Tá? Bom, procurar a mensagem HTTP GET, tá? Que foi enviada para o servidor HTTP, né? E aí analisar as informações que estão dentro dele. Tá? A gente clica aqui o HTTP GET, a gente vê a linha aqui, ó, HTTP GET, tá? Então é o pacote número 38. Se eu quero saber as informações do HTTP, eu clico aqui em cima, eu vou obter essas informações. Tá? Se eu clico aqui na setinha à esquerda, eu abro mais os pacotes. Tá? A gente vai fazer essa captura daqui a pouco, para a gente poder ver exatamente o que está sendo falado. Tá? Bom, a gente vê os encapsulamentos na imagem. Tá? Então, a gente viu aqui o HTTP, ele é carregado pelo TCP, que é carregado pelo IP, que é carregado pelo pacote Ethernet, que vai no frame do nível físico. Tá? A gente vê todos os encapsulamentos aqui. Tá? Se eu abro o HTTP, né, eu cliquei aqui na setinha do HTTP, eu tenho todas as informações dele, né, do protocolo. Então, é o comando GET, host, tá, tudo isso aqui é informação relativa ao protocolo HTTP. Que informações eu consigo obter aqui com a Wireshark, por exemplo? Né? No campo Ethernet, eu consigo ver endereço destino e endereço origem. Então, eu consigo pegar essas informações aqui. Endereço MAC da placa de rede, origem da placa de destino. O IP, versão 4, endereço IP origem, IP destino. Informações do TCP. Consigo pegar uma série de informações. Né? Vou fazer essa captura. Só para mostrar a sequência aqui. Tá? Então, a sequência é essa daqui, né? Entrar nessa URL e fazer a captura. Deixa eu abrir o navegador aqui, para a gente fazer isso. Já pegar o endereço também. Eu peguei errado aqui. Abrir o Wireshark aqui. Não havia sugerido para vocês, tá? Aí está abrindo aqui a janela do Wireshark. Essa máquina aqui também tem um monte de máquina virtual, então tem um monte de informação nela. Está aqui o Wi-Fi, tá? Uma atividade até intensa na Wi-Fi, porque a gente está trocando muita informação aqui, né, do Teams. Né? Então, a ideia é começar a captura aqui do Wi-Fi. Tá? Só que eu havia falado com vocês, se a gente inicia a captura, né, eu não estou vendo mais vocês, tá? Daqui a pouco eu volto a ver. Então, se alguém precisar falar alguma coisa, em vez de escrever, fala aí. Né? Então, em vez da gente iniciar a captura, tá? Abre primeiro o navegador e bota o endereço nele. Tá? Então, está aqui, né? O navegador. Né? Colar o endereço. Opa, peraí que não era para colar a sessão. Tem até uma falha aqui, tá? Não está acessando, tá? Não vou acessar outra página qualquer, então, só para testar. Vou botar aqui, por exemplo, www.
Né? Só que em vez de dar o Enter, aí sim eu venho aqui, inicio a captura de pacote, dou um Enter, obtive a página, eu vou aqui e faço a captura de pacote. Parei, tá? Parei aqui no quadradinho. Deixa eu voltar para poder enxergar vocês. Tá? João, está reclamando que a placa de rede não está em modo promíscuo. Tá? Modo promíscuo é poder habilitar a placa de rede para fazer a captura. Tá? Isso normalmente acontece quando você não está executando como um usuário que funciona como administrador do sistema. Né? No Linux, por exemplo, você precisa ser o administrador. Tá? Ou a sua conta no Windows tem que ter direito de administrador. Tá? Senão você não vai colocar a placa em modo promíscuo, é colocar a placa para pegar qualquer coisa. Tá? E só administrador para fazer isso. Né? Então, aqui, ó, tá? No caso, nesse tempinho aqui, ó, foram capturados, né, 7.834 pacotes. Normalmente, não captura tanto pacote assim. Né? É que está fazendo uso intenso aqui por causa do vídeo que está indo, um monte de informações. Né? Se eu quiser, por exemplo, capturar pacotes do tipo UDP, se eu clicar aqui UDP e dar Enter, ele vai mostrar todos os pacotes UDP. Né? Aqui, ó, todos que têm UDP. Né? Se eu quiser capturar os TCP, eu escrevo TCP. No caso do exemplo, estava aqui solicitando HTTP. Né? Então, HTTP, dou Enter, ele me filtrou todas as informações que o HTTP aqui. Né? Então, são essas informações que eu tenho. Ó. O protocolo HTTP, né? Então, GET, CA-CERT, RBNP, tá? Vou botar aqui HTTPS. HTTPS não vai, é só HTTP mesmo. Então, aqui são os protocolos HTTP que existem. Né? Se eu quiser ver informações sobre ele, vou botar mais para a direita aqui. Ó. Então, clico aqui sobre HTTP. Né? Eu estou pegando informações do host secureglobalgn.com. Né? Clicando aqui novamente no HTTP. Né? Estou pegando agora informações do host apps identtrust.com. Né? Se eu quiser saber informações sobre o TCP desse pacote, clico no botão direito. Né? É um pacote que está indo. Né? Vou pegar primeiro IP. Informações sobre IP. Né? Aqui a gente está usando IP, né? Versão 6. Estou indo, então, do endereço origem, tá? 2804, aqui endereço origem, endereço destino. Tá? Então, está indo desse endereço IP, que é a minha máquina, para esse endereço IP na máquina destino. Né? No TCP, a minha porta origem é 49.520, está indo na porta 80 no destino. Né? Número de sequência, tá? do segmento 1. Então, várias informações do protocolo eu consigo capturar aqui dentro. Né? Uma dúvida aí na utilização desse softwarezinho, gente? Bom, vou comentar com vocês uma vez que eu precisei usar ele, tá? Que foi, assim, uma vez que a gente precisou botar um equipamento na rede e a gente estava com problemas que um determinado equipamento não estava funcionando. Né? Para esse equipamento funcionar, ele utilizava configuração automática de IP, como todo software usa. Tá? Deixa eu pegar aqui o nosso Wireshark para poder desenhar. Então, o que acontecia? Estava na rede, tá? Como o equipamento em rede tem que funcionar? Equipamento por DHCP. Né? A rede ela tem um servidor DHCP, que é responsável por distribuir o endereço IP, e quando você manda um endereço, uma solicitação DHCP via rede, tá? Uma máquina normal ela faz o quê? Ela manda a solicitação DHCP,
né? A solicitação vai para todas as máquinas da rede, vai por difusão, inclusive chega no servidor DHCP. Né? E quando ela chega no servidor DHCP, o servidor DHCP ele configura essa máquina, ele manda para essa máquina informações IP para que essa máquina receba a configuração e possa funcionar. E junto com essa informação, vai um campo que é chamado lease time, que é o tempo de aluguel. É o tempo que essa máquina pode usar esse endereço IP. Tá? E essa máquina, ela pode usar, isso, normalmente, quando chega na metade do tempo, ela faz uma atualização. Tá? Ela faz a atualização, ela pede para fazer a renovação do endereço IP. Então, o cliente e o servidor DHCP estão conversando de tempo em tempo para manter o endereço IP. Tá? Esse sistema em particular, a gente tinha uma característica. Né? Uma máquina, quando ela entrava na rede, ela tinha que ser autenticada, ela tinha que ser verificada para ver se ela era uma máquina legítima da rede, tá? Se ela tinha um determinado software. Então, para isso, para que ela não tivesse contato com outras máquinas, quando ligava essa máquina na rede, que ela solicitava uma, uma conexão ao servidor DHCP, em que o servidor DHCP dava um IP de autorização, e dava um tempo, um lead time de 10 segundos só, tá? Porque 10 segundos era mais do que necessário para fazer a autorização. Né? Então, essa máquina recebe esse tempo de 10 segundos, automaticamente, ela, quando tenta acessar a rede, ela vai bater numa máquina de proteção, tá? Do sistema de firewall. Esse sistema de firewall ele vai fazer a autenticação da máquina, hardware. Se for autenticado, beleza. Esse firewall avisa ao DHCP que essa máquina está liberada. Quando passar os 10 segundos, essa máquina vai precisar renovar o endereço IP. Aí, quando faz a renovação do endereço IP, o DHCP ele já dá um endereço IP válido para essa máquina. Né? Então, ou seja, durante um tempo inicial de 10 segundos, ela tem um endereço IP que só serve para autenticação. Né? E um determinado equipamento que a gente botou na rede, ele nunca estava entrando na rede. Tá? E começou uma disputa com o fornecedor falando que o equipamento funcionava perfeitamente, a gente dizendo que não, ele dizendo que a culpa era da rede. E o que a gente fez com a Wireshark? A gente conseguiu mostrar, ver e mostrar ao fabricante que está acontecendo é o seguinte: embora o servidor DHCP informasse que ele tinha que renovar em 10 segundos, o equipamento deles nunca renovava. Ele recebia o primeiro IP e ele ficava com esse IP para sempre, tá? O que é, inclusive, errado. Um equipamento não pode fazer isso, ele tem que fazer renovação periódica. Então, a gente levou o relatório para o fabricante e falou: está aqui o seu problema. Tá? E aí ele foi obrigado a receber o material de volta e devolver o dinheiro. Né? Então, é uma situação que, quando a sua rede, por exemplo, não está funcionando, você pode analisar para ver exatamente de quem é o problema. João, você tem que iniciar esse NPCAP sim antes, tá? Mas automaticamente, quando você instala o Wireshark, ele já inicia automaticamente. Né? O Jonathan está falando. Ô, Jonathan, como assim você está com problema em acessar o Teams? Você tá mandando mensagem aqui, né? A gente só tem esse link mesmo, tá? Não tem nada mais no Teams, não. É o link para áudio e o Canvas. O João está perguntando, né, se não dependeria do uso. Isso depende do uso, claro, tá? É, Nem rede corporativa é comum trocar IP, tá? Isso é só para rede quando a gente precisa de uma segurança maior, tá? No caso, era uma rede de um centro de pesquisa que a gente precisava ter uma segurança a mais, né? E essa segurança era feita por alguns protocolos de segurança. Jonathan, esse uso ele não tem nenhum tipo de restrição, tá? É conta UVA, conta pessoal, qualquer tipo de conta ela é para entrar, porque é um link sem restrição. Bom, então vamos ler aqui como vai ser o trabalho, tá? Então, esse aqui é o que está publicado, né? Deixa eu anotar aqui que é para botar esses slides. Colocar slides, Wireshark. Bom, beleza. Então, trabalho, né? Esse trabalho
é uma variação no trabalho proposto lá no livro do Kuroso. Ele está grande, tá? Um texto muito grande, tá? Mas está um texto grande porque está detalhadamente explicado, tá? Mas é um trabalho que fazem rapidamente, tá? Então, são 4 partes, tá? Primeira parte, análise do IP, tá? A gente vai fazer um rastreamento de datagramas IP enviado e recebido pela execução dos programas traceroute e ping, tá? Então, isso aqui é a primeira parte para analisar o protocolo IP, né? Então, aqui está explicando como funciona, né? Depois vocês dão uma lida aí, como funciona o IP, como funciona o TTL, né? E aqui está falando para fazer o seguinte, para fazer a captura, né? Iniciar o Wireshark e começar a captura de pacotes, né? Se estiver utilizando o Windows, abrir o prompt do comando e executar o comando 3crt-d www.brasil.d, tá? Se estiver usando o Linux ou Windows, é o comando traceroute-n www.brasil. Quando terminar, para a captura do Wireshark, tá? Depois, importante sempre, salve a captura com o nome que foi dado aqui, porque vocês vão precisar mandar esse arquivo, né? Lucas, eu não sei dizer exatamente em que capítulo do livro está, não. Tá? Provavelmente esse daqui está no capítulo que fala sobre camada de rede, tá? Depois eu posso dar uma procurada lá, até porque esse aqui é da versão 6 do livro, e lá no, na biblioteca virtual já está a versão 7. Mas, de qualquer maneira, você não vai fazer o que está no livro, você vai fazer o que está aqui, tá? Porque isso daqui eu modifiquei para um caso que interessa mais para a gente, né? Então, um detalhe, né? Quando você der esse comando aqui, está o esperado, né? Eu vou botar aqui. Então, primeiro, você vai dar esse comando aqui, né? Se estiver usando o Windows, se estiver usando o Linux, o outro lá, né? Aqui você faz copia, né? Cola, aí sim inicia o Wireshark, tá? Para não ficar perdendo muito tempo. Aí inicia o Wireshark, aí você vai dar Enter, né? Vai fazer o traceroute, a resposta vai ser essa daqui, né? Que ele vai rastrear até chegar lá, né? Pode dar, em algum momento, uma falha, não tem problema nenhum se der essas falhas, né? E quando chegar ao final, ele vai ter feito o rastreamento completo do caminho até o servidor, vai parar, isso vai parar a captura. Para terminar, aí está fazendo um caminho longo até chegar lá, né? Que esse comando está fazendo, ele está rastreando todo o caminho, todos os roteadores que passam até chegar no destino, né? Está dando uma volta ao mundo quase, tá? Normalmente no caminho não é tão longo, não. Esperar acabar aqui. Aqui deve ser um firewall que não está. O firewall normalmente não responde, tá? Aí rastreamento concluído, tá? Aí nesse momento vai parar o Wireshark. E aí, tá? Vai ter uma série de perguntas aqui. Vão pegar, responder essas perguntas, né? E botar num documento para enviar, né? O João está perguntando se o traceroute é equivalente ao DIG do Linux. Não, o DIG é para você fazer consultas DNS. O traceroute é para você rastrear pelos roteadores que está passando até o destino. Então, são coisas bem diferentes, né? A segunda parte é ver como funciona a fragmentação, tá? Vocês vão fazer, para testar a fragmentação, tá? Vocês vão primeiro, vocês vão dar esse comando aqui, ó. Ping -L2000 www.brasil.br, tá? O esperado do comando ping, tá? É que aconteça isso aqui, ó. Se eu estou copiando aqui, tá? O esperado do comando ping, sem esse comando -L2000, é que ele funcione trazendo o tempo de resposta, tá? Dependendo do sistema, quando você bota 2000, que é acima, ele pode não ter resposta, mas é normal, não tem problema nenhum, tá? É o que vai acontecer aqui, tá? A gente não vai conseguir pegar a resposta do servidor. Isso porque houve a fragmentação. Isso aí não tem problema, tá? Então, se der aqui, quando vocês derem esse comando, tempo esgotado, problema zero, tá?
A mesma coisa vai acontecer se der o comando ping -L13500. Tá? Deixa chegar até o final e para a captura. Tá? Isso é a versão Windows. No Linux o comando é outro. É ping -C4 -S2000 o caminho. Tá? Esse comando aqui vai mandar o ping, ele manda um pacote pequeno, normalmente de 30 KB. E aqui a gente está mandar 30 KB, não, desculpa, é bem menor, tá? 60 bytes, sei lá. Né? Aqui eu estou mandando um pacote de 2.000 bytes, que eu estou mandando um pacote de 3.500 bytes. Isso aí, Lucas. Cada um vai fazer a sua captura e cada um vai responder de acordo com o que capturou. Tá? Como as capturas vão ser diferentes, a resposta de todos vão ser diferentes. Por isso mesmo que vocês precisam salvar e mandar o pacote para mim, porque se não salvar, não tem como saber se fizeram certo. Tá? Mandar sem salvar é a mesma coisa que não mandar. Tanto que ao final de todos a gente fala, salve a captura com o nome tal, porque eu posso entrar no pacote e ver se vocês fizeram certo. Tá? Análise do EP. Tá? Cadê? Aqui é bem genérico, né? Comece a capturar e faça alguma coisa no seu computador, ele vai gerar vários pacotes UDP. Né? Então, aquela captura que eu fiz aqui, né? Com certeza pegou o UDP, eu só vou digitar aqui o UDP e dar Enter, ele vai trazer alguns pacotes UDP. Né? Aí você vai escolher um pacote e vai começar a responder perguntas sobre o UDP. Né? A gente vai ver o TCP e o UDP hoje, a gente vai ver os campos cabeçalhos todinho. Por exemplo, o UDP ele só tem 4 campos, que é porta-origem, porta-destino, tamanho e checksum. Então, os 4 campos aqui. O TCP ele tem uma série de campos. O TCP, né? Aí estão todos os campos aqui. Né? Se você pegar o IP versão 4, por exemplo, vou pegar aqui, se eu consigo alguma versão 4 aqui. Aqui minha máquina é IP versão 6, eu tenho que forçar a versão 4 para funcionar. Peguei nem IP versão 4. Deixa eu ver se tem aqui IPv4. Eu não consegui nem o IPv4. Só tem IPv6. Não, tem aqui IPv4. Tá? A gente viu o programa IP, o protocolo IP. Tá? Quais são os campos que ele tem? O campo versão, tamanho do cabeçalho, tamanho total, o campo de identificação, o campo de flags, o campo tempo de vida, o campo protocolo. Então, todos aqueles campos que a gente viu do IP, a gente pode observar aqui dentro do Wireshark. Tá? Então, a gente vê exatamente aquilo que a gente viu na teoria, a gente consegue ver aqui dentro. Né? Então, voltando aqui, para pegar um pacote UDP qualquer, vocês vão informar qual foi o pacote que vocês pegaram, né? Então, está bem claro aqui. Né? Selecione, ao responder as perguntas, informe os números dos pacotes dentro do rastreamento. Tá? Se vocês não informarem os números do pacote, não tem como corrigir se está certo, verificar se está certo. Né? E a análise do TCP é a mesma coisa. Acessar um site, tá? No caso, vocês vão acessar esse site aqui. Está aqui. Tá aqui, copiar link, não? Vou clicar aqui em cima, então. Aí, quando eu clico, ele abre aqui um texto. Vocês vão salvar. É um texto chamado alice.txt. É o livro Alice nos Países das Maravilhas em inglês. Aí vocês vão salvar esse texto, né, num arquivo. Quando já salva esse texto no arquivo, vocês vão nessa página aqui. Né? Aí, nessa página, vocês vão mandar escolher o arquivo. Vocês vão escolher o arquivo alice.txt. Inicia a captura e clica nesse botão Upload. Aí você vai fazer o upload. Aí a análise vai ser feita em cima do upload que foi feito. Né? Aí vão ter uma série de perguntas para você responder aqui com relação a esse upload. Então, tá grande, mas tá grande porque tá bastante detalhado, um monte de pergunta aqui. Né? Então, a parte final agora, a entrega. Tá? Pode ser realizada em até 3 pessoas. Tá? Se você vai fazer sozinho, pode. Se você vai fazer em dupla, pode. No máximo 3. Né? Vocês vão mandar um documento em PDF. Tá? Manda em PDF, porque às vezes o Canvas ele corrompe um pouco. O Word é raro de corromper, mas se mandar, por exemplo, no OpenOffice, às vezes ele detona um pouco o conteúdo, a gente nem percebe. O ideal é salvar em PDF para mandar. Tá? Postar
no local destinado ao trabalho, mandar os arquivos captura IP1, captura IP2, captura UDP, captura TCP, que vocês vão salvar durante a captura, e mandar também o documento. Tá? Nesse documento, no início, logo no início, para me facilitar a vida, o nome completo de todos os integrantes do grupo. Tá? E somente um envia o trabalho. Tá? Não manda mais do que um não, senão dificulta a correção também. Então, um manda, vai estar o nome de todo mundo vai receber a nota. Né? Aí, para mandar até o dia 7, tem um mês aí para fazer, tá? Esse é um trabalho bem rápido de ser feito. Se vocês se juntarem aí 1 horinha, 2, vocês matam esse trabalho. Uma dúvida aí, pessoal? Professor, consegue me escutar? Vitor Estou falando. escutando. Então, na hora da gente mandar isso daí, é bom lembrar que tem que mandar em um arquivo só, então tem que mandar zipado. Porque se a gente fizer o upload de um arquivo e tentar subir outro, apaga o anterior no campo. Eu acho que não tem opção de... De vez em quando eu recebo um monte de arquivos junto. Acho que você não consegue mandar todos juntos de uma vez só, não? Sempre que a gente tenta fazer isso, pelo menos as vezes que eu tentei, dava erro. A gente tinha que mandar zipado. Então tudo bem. Zipa, porque se está dando problema, é melhor zipar mesmo. Tá? Mas eu tenho recebido assim, trabalho de um monte de arquivo junto, né? Realmente, eu nem tenho interface para mandar, então não consigo nem te dizer, sabia? A nossa interface, a gente não consegue enxergar de vocês. Não, tudo bem. Pode ter mudado Beleza, mas obrigado aí por avisar. Dá para colocar aqui a tarefa aqui no Teams. Aí a gente envia o documento pelo Canvas e o restante a gente envia aqui no opção tarefa. Aí aqui dá para enviar acho que 2 ou mais arquivos. Isso, aqui dá. Mas aí para fazer aqui tem que criar a equipe, né? Mas o problema é que tem que ficar registrado lá no Canvas, né, pelas normas da faculdade. Né? Mas eu vou ver lá. Dependendo, eu crio lá a tarefa, então. A equipe, vamos ver como é que a gente faz. Beleza, então? Então, vamos... Mais alguma pergunta? Então, vamos continuar nosso conteúdo aí. Show. Bom, então, semana passada a gente terminou com isso aqui. Semana passada não, né? Semana passada não teve. Semana passada foi a OBR. Tá? A gente terminou vendo o IP. Tá? Vamos ver agora a camada de transporte. Tá? Então, as perguntas sobre o trabalho são baseadas justamente nos protocolos IP, que a gente já viu, TCP e UDP. Tá? Então, a gente começa hoje a ver os protocolos TCP e UDP. Tá? Então, o TCP, o Transmission Control Protocol, né? E o IP, User Datagram Protocol. Deixa eu fechar aqui para não ficar vesgo. Fechar aqui a apresentação do Wireshark. Beleza, vamos voltar aqui agora. Agora está certinho. Beleza, vamos lá. Bom, então, nós vimos o IP. Tá? Qual era a função do IP? Ou da camada de rede? Tá? Novamente perdi vocês. Tá, voltou. Qual é a função da camada de rede na internet do protocolo IP? É carregar a informação da origem até o destino. Então, nosso exemplo aqui, temos uma máquina que vai mandar a informação ou pegar do servidor, né, vai se comunicar com o servidor. Na camada de rede, nós vimos que a máquina ela envia para o roteador, esse roteador envia para outro roteador, que envia para outro roteador. Então, o IP ele monitora tudo ao longo do caminho, sempre passando pela camada de rede. Então, ó, camada de transporte, a informação desce até a camada física. E pela camada física, ela vai até esse roteador aqui. Aí sobe, vai até a camada de rede. Aí, quando desce, vai até outro roteador. Vai até a camada de rede e desce.
o outro roteador, camada de rede. Então, cada roteador que passa um caminho vai para a camada de rede e desce, né? Quando chega na camada de rede, o roteador está tomando as decisões dele sobre qual porta enviar. Quando chega no destino, aí sim passa da camada de rede. Ao chegar na camada de rede destino, o destino vai ver, é para mim. Aí ele passa a camada de transporte. Ao longo do caminho, a gente percebe, ó, que a camada de rede, elas se falam, né? Camada de rede uma por uma. Camada de rede desse, que fala camada de rede desse. Tá vendo? A camada de rede está trabalhando ao longo de todo o percurso. E a camada de transporte é o que a gente chama de camada fim a fim. Ela só existe na origem e no destino. O meio do caminho não participa do protocolo de transporte, né? Então, a camada de transporte fornece uma comunicação lógica, tá, e não física. Tá? Ela vai ser entre origem e destino, tá, entre processos de aplicações. Tá? Do ponto de vista da aplicação que está usando a camada de transporte, tá, parece que as máquinas estão conectadas diretamente. Tá? A máquina origem fala diretamente com a máquina destino. A impressão que passa. A gente sabe que trafega pela rede, mas a camada de transporte não vê isso, né? O que a gente vê é exatamente isso aqui, né? Embora a camada de rede esteja trabalhando, a camada de enlace esteja trabalhando, né? A camada de transporte é uma comunicação fim a fim. Então, o protocolo da camada de transporte, né, oferece uma comunicação lógica entre processos, né? Então, quem é o usuário da camada de transporte no caso da internet? São os processos que estão em execução na máquina origem e na máquina destino, tá? São os programas usando a camada de transporte para se falar diretamente um com o outro, né? A camada de rede ela oferece comunicação lógica entre hospedeiros, entre máquinas, né? Então tem que ficar bem clara essa diferença. IP faz a comunicação entre equipamentos, entre hospedeiros. TCP e UDP, que são camadas de transporte, entre os processos que estão nas máquinas, né? Então, em uma rede de computadores, pode disponibilizar vários protocolos de transporte. No nosso caso, na internet, temos o TCP e o UDP. O TCP garante um fluxo de bytes confiável, tá? Então, importante reparar isso aqui, ó. Ele não entrega mensagens de forma confiável, ele entrega um fluxo de bytes. Para ele, é um byte após o outro. Não existe uma estrutura na entrega do TCP. Ele apenas recebe os bytes 1 a não sei que número e vai entregar tudo no destino. O UDP, por outro lado, ele reconhece os limites da mensagem. Ele sabe exatamente onde começa e termina cada byte de cada mensagem, tá? Mas o UDP não oferece garantia de entrega, enquanto o TCP ele garante a entrega. Na camada de rede, nós chamamos as informações trocadas de pacote, tá? A camada de enlace chama a informação trocada de quadro, né? A camada de transporte chama a informação trocada de segmento. Mas é apenas um nome, tá? Então, quando a gente fala em segmento, a gente está falando da camada de transporte, para padronizar a forma de se falar. Bom, visão geral, então, da camada de transporte na internet. Bom, qual é a responsabilidade fundamental do TCP e do UDP? Ampliar o serviço de entrega em P entre dois sistemas finais, tá? Entre dois processos. O IP, a gente já comentou aqui várias vezes, ele faz a entrega máquina a máquina, tá? Então, o TCP e o UDP elevam esse nível de serviço até o nível de processo, tá? Ele identifica exatamente qual processo deve receber a informação, né? Então, enquanto o IP determina a máquina, para na máquina, o TCP e o UDP vão dizer exatamente para o processo, tá? Essa ampliação que a gente chama de multiplexação e demultiplexação da camada de transporte, tá? A multiplexação a gente pode ver aqui, ó. Aqui tem uma aplicação, tá? E na camada de aplicação a gente quer mandar uma informação para a máquina. O processo P1 quer mandar uma informação para o processo P3. O processo P2 quer mandar informação para o processo P4. A gente só tem, na verdade, um acesso à rede.
esse ponto de saída aqui da rede. Tá? Porém, esse ponto de saída ele vai ser utilizado simultaneamente por P1 e P2. Os dois podem utilizar o mesmo meio para enviar. Então, quando eu estou enviando e várias aplicações dividem o mesmo meio, eu estou fazendo a multiplexação. Tá? A multiplexação é permitir que o meio seja compartilhado para enviar informação de mais um processo. Né? Então, na saída, multiplexação. Bom, então, a aplicação P1 e P2 mandou para o P3 e para o P4. Chega num determinado momento, P3 vai enviar uma resposta para o P4, para P1. Tá? Então, P3 está enviando a resposta, chega pela camada física, sobe para a camada de lá, sobe para a camada de rede. A camada de rede determina que realmente é para essa máquina. Quando chega nessa máquina, entrega para a camada de transporte. A camada de transporte precisa decidir se o pacote que chegou tem que ser entregue para P1 ou para P2. Tá? No caso, como o P3 está respondendo para P1, a camada de transporte vai entrega para P1. Esse processo de chegar a informação e decidir para quem vai ser entregue é o que a gente chama de demultiplexação. Tá? Então, na origem, a gente junta multiplexação. No destino, quando separa, demultiplexação. Tá? TCP e UDP também fornecem verificação de integridade dos dados recebidos. Tá? O IP, ele entrega no destino, mas ele pode entregar com erros. Se vocês lembrarem do cabeçalho do IP, o cabeçalho do IP ele tem um campo de soma de verificação para buscar por erros. Mas o nome do campo é soma de verificação do cabeçalho. Ele só verifica se tem erros no cabeçalho. Ele não verifica se tem erro nos dados. Tá? Então, o IP pode entregar pacotes com erros. O TCP e o UDP verificam para ver se tem erro ali. No caso, e se eles verem que tem, se vê que tem erro, tá? Dando um spoiler aí, né? O que é que o UDP faz quando ele determina que tem um erro? Ele somente joga o pacote fora, mais nada. Tá? E o TCP, o que é que faz quando encontra erro? No destino, ele só joga fora também. Ele não avisa para a origem que teve erro. Porém, a origem ela está esperando que o destino confirme que chegou tudo ok. Como o destino joga fora e não confirma, a origem vai retransmitir tantas vezes quanto forem necessárias, até que o destino confirme a chegada. Tá? Então, a confiabilidade é função da origem e não do destino. Bom, esse texto aqui, esse parágrafo está falando o que eu falei no slide anterior, né? Que na origem reúne as informações provenientes de diferentes aplicações, encapsula e manda por uma mesma conexão de rede. É a multiplexação. Tá? E no destino é a demultiplexação. Para que isso funcione, né, é preciso que o cabeçalho, tanto do IP quanto do DP, tenha um campo para identificar qual é a porta. Né? Essa informação... Alguém sem querer ligou a câmera aí. Essa informação, tá, de que para onde vai, quem vai, a resposta é num campo chamado porta, então. Tá? Então, essa aplicação P1 ela tem a porta dela, que tem um número. Vamos supor que o número da porta dessa aplicação seja... Vou chutar o número aqui. Essa aplicação tem a porta 10. E essa outra aplicação aqui tem a porta 50. Normalmente não tem número tão baixo, não, mas vamos supor que... No momento em que a aplicação envia, esse envio aqui de P1 para P3, tá? Na número de porta origem vai estar escrito 10. Tá? E número de porta destino vai estar 50. Então, a informação, né, vai daqui para cá, dessa forma. Na hora de voltar, né, vamos supor ainda que essa aplicação que está na porta 20, que essa outra aplicação que está na porta 15. Então, na hora de voltar, o que é que vai acontecer? Na volta, a porta origem vai estar 50 e a porta destino vai estar 10.
Quando essa informação chegar no TCP, o TCP vai olhar quem é a porta de destino, é a porta 10. Então, ele vai saber que ele tem que entregar para P1. Se fosse porta 20, ele entregaria para P2. Tá? Então, é o número de porta, que é um campo de cabeçalho que está presente tanto no TCP quanto no UDP, que vai determinar qual é a aplicação. A aplicação está sempre associada a uma porta. Vamos começar e terminar o UDP. O UDP ele é muito rápido. O UDP ele é um protocolo bem simples, tá? Ele não faz quase nada, tá? Então, ele é muito rápido a gente ver o funcionamento dele. Tá? Bom, ele é um protocolo não orientado à conexão. Tá? Em rede Zoom, vocês devem ter feito alguns exercícios com o UDP. Tá? Quando a gente faz uma programação com o UDP, a gente não tem a fase de estabelecimento da conexão. A gente simplesmente manda aquela informação, e a informação vai, tá? Sem maior dificuldade. Uma frase sobre o UDP que fala bastante sobre ele. Faz quase tão pouco quanto um protocolo de transporte pode fazer. Né? O que um protocolo de transporte tem que fazer? Duas coisas. Fazer a multiplexação e demultiplexação é a primeira delas. Então, ele faz isso tendo um campo porta-origem e porta-destino. E verificação de erro simples. Tá? O protocolo de transporte ele é obrigado a dar uma confiabilidade, nem que seja mínima. O UDP ele dá essa confiabilidade mínima. Ele simplesmente diz se está com erro ou não. E mais nada. Tá? É só isso que o UDP faz. Né? Pergunta, né? Por que usar o UDP no lugar do TCP para construir uma aplicação? Né? O TCP, a gente está falando, ele é um protocolo tão bom, né? Um protocolo que não tem erro, protocolo que garante a entrega, tudo funciona maravilha. Então, por que a gente utilizaria o UDP? Né? Algumas respostas para isso. Melhor controle no nível da aplicação sobre quais dados são enviados e quando. Tá? O TCP, lembra que eu sublinhei que ele é um fluxo de bytes? O TCP, você passa para ele um fluxo de bytes. Se você então, para ele, é um fluxo e ele vai quebrar aonde for mais interessante para ele. Se você entrega para o TCP isso como mensagem, eu quero mandar essa mensagem, depois essa mensagem, depois essa mensagem, por aí vai. Eu estou mandando várias mensagens. O TCP ele não enxerga isso como mensagens separadas, ele enxerga apenas como uma única tripla de bytes. Então, ele pode terminar a primeira entrega aqui, ó, o primeiro envio aqui antes de ser completa, no segundo envio ele pode mandar o final da primeira, a segunda inteira, um pedaço da terceira, depois mais um pedaço, depois o restante. Ele pode fazer várias entregas diferentes, quebrado em vários pontos diferentes. Para algumas aplicações, isso é mais difícil controlar. Tá? Então, o UDP ele permite um controle. Como o UDP funciona? Você fala para o UDP mandar essa mensagem. O UDP vai mandar exatamente essa mensagem, começando aqui, terminando aqui. Ele nunca quebra a mensagem e ele nunca envia mais de uma mensagem junto. Né? Então, o UDP passa para a camada de rede os dados que recebe da aplicação imediatamente. Ele mal recebe, repassa. O TCP ele pode ficar juntando para mandar mais tarde, quando for melhor para ele. Né? Outra característica, o UDP não há estabelecimento de conexão. Tá? Então, não introduz nenhum atraso para fazer o envio. Né? Esse atraso, tá, para algumas aplicações, pode ser bastante ruim. Né? Quando você trabalha com satélite, por exemplo, o estabelecimento de conexão pode até demorar. Né? Outra coisa, não há estados de conexão. Né? E um servidor dedicado, tá? Uma aplicação pode suportar o número maior de clientes ativos quando usa o UDP. Quando você usa o TCP, que você estabelece uma conexão, essa conexão ela guarda o estado da conexão, ela tem toda uma estrutura de dados, tem todo um controle em cima, tem muito trabalho a ser feito. Uma conexão, uma troca de dados por TCP, ele usa muito mais buffers do que uma troca de dados por UDP. Então, você consegue ter mais clientes pesando menos no servidor. E cabeçalho pequeno. Né? O segmento TCP só tem 20 bytes, o cabeçalho TCP tem 20 bytes de cabeçalho, enquanto o UDP só tem 8. Então, é menos da metade.
E não está escrito aqui, mas para algumas aplicações, tá? Ele é mais rápido. Tá? Ele não faz verificações para fazer retransmissão. E para algumas aplicações isso é importante. Né? Aplicação de tempo real, por exemplo, telefonia. É melhor o dado chegar errado, mas chegar rápido, do que demorar e chegar certo. Exemplos de algumas aplicações, né? Correio eletrônico usa o TCP, Telnet usa o TCP, HTTP usa o TCP, FTP usa o TCP. Tá? São todas aplicações que querem confiabilidade nos dados. Agora, NFS, que é um servidor de arquivos remoto, tipicamente usa o DP. Multimídia e telefonia pela internet, normalmente o DP ou o TCP. Normalmente o DP. O gerenciamento de rede, o DP. Protocolo de roteamento, o DP. Tradução de nome, o DP. Por que está tipicamente aqui? Tá? Porque você pode, se quiser, forçar a barra para usar o TCP, mas o padrão deles é usar o UDP. Então, estrutura do segmento UDP. Isso aqui é um segmento UDP. Ele só tem 4 campos mais os dados. Então, esses 2 campos para fazer a multiplexação, dizer quem foi o processo que mandou a informação e para qual processo a informação deve ser entregue. Isso aqui identifica o processo na máquina origem, isso aqui identifica o processo na máquina destino. O comprimento, né, o comprimento do pacote todo, melhor dizendo, o segmento, né? E uma soma de verificação de todo o segmento. E vem depois os dados. Tá? Então, a única coisa que ele faz é multiplexar e ver se os dados estão corretos. Por que o comprimento? Não era só olhar até o final? Tá? Alguns protocolos têm o que a gente chama de PAD. Tá? O PAD para que o protocolo funcione bem, ele tem que ter um tamanho mínimo. Por exemplo, o Ethernet tem que ter um tamanho mínimo para poder perceber as colisões. Então, se você mandar um pacote UDP muito pequeno, um pacote UDP desse tamanho aqui, né? Aí tem um cabeçalho e tem os dados. O que o Ethernet faz? Ele vai encapsular o UDP, só que ele vai acrescentar lixo aqui no final para ter um tamanho mínimo. Né? Quando ele entregar no destino, vai entregar tudo. Então, o comprimento aqui vai fazer com que o UDP saiba exatamente aonde termina a informação e não carregue lixo. Soma de verificação, verifica tudo para ver se não tem nenhum erro de transmissão. Um detalhe, tá? Acho que não está escrito aqui, mas essa soma de verificação aqui ainda é opcional. Tá? Você pode não mandar o UDP desprezar ela. Tá? Na origem, por exemplo, você calcula essa soma de verificação e essa soma vai ser enviada para o destino calcula a mesma soma para ver se está tudo certo. Se nesse campo todos os bits forem 0, você está informando que não é para fazer a soma de verificação. Então, quando o destino recebe soma de verificação 0, ele nem verifica, ele simplesmente entrega. Esteja com erro, esteja sem erro, ele entrega. Né? Isso é importante, por exemplo, para a telefonia. Bom, vamos falar sobre transferência confiável de dados. Tá? O UDP ele faz a entrega daquele jeito dele e pronto. Tá? Então, o UDP, o que pode acontecer no UDP? Por características do próprio IP. O pacote pode não chegar, né? O pacote pode chegar duplicado, né? O pacote pode, se você manda mais de um pacote, eles podem chegar fora de ordem, né? E se você desabilitar a verificação, o pacote pode chegar com erro. Né? E se você habilita a verificação, tudo que ele entregar, pelo menos, ele garante que está entregando corretamente. Né? Agora, como é que a gente cria um protocolo confiável? Como é que a gente garante uma entrega no destino? Primeiro, camada de transporte não pode fazer nenhuma suposição sobre a confiabilidade da camada de rede. Tá? A camada de rede ela pode ser bastante ruim. Né? E a camada de transporte tem garantia a entrega de qualquer maneira.
Tá? Pelo menos dá essa opção. Tá? Então, a forma mais comum de se fazer uma entrega confiável é dar ao transmissor alguma informação sobre a recepção de dados. Ou seja, quem está recebendo ir informando a quem está transmitindo tudo aquilo que está acontecendo. Né? Então, o receptor ele retorna informações de controle com confirmações positivas ou negativas sobre os dados recebidos. Né? O que está sendo falado aqui temos uma máquina origem, né, que é o transmissor, uma máquina destino, que é o receptor. A informação é enviada para o receptor e, conforme essas informações vão chegando, o receptor vai avisando a origem de tudo que está acontecendo. Tá? É o que a gente chama de confirmação. Uma confirmação positiva é quando o receptor avisa ao transmissor que os dados foram recebidos com sucesso. Tá? Uma confirmação negativa, ele avisa ao transmissor que houve erro na recepção dos dados. Tá? Normalmente, é muito raro um protocolo que faça confirmação negativa. Normalmente, os protocolos trabalham apenas com confirmação positiva. E é como o TCP trabalha. Tá? Então, se tudo está dando certo, o destino está informando a origem que está tudo dando certo. Se começa a dar errado, o destino simplesmente não fala para a origem que está dando certo. E a origem vai desconfiar que está dando errado. Tá? Essa informação que volta, ela pode ser transportada num campo de controle de cabeçalho de protocolo, ou seja, chamado piggybacking. Né? O que é isso? Você não precisa mandar um pacote exclusivamente para essa resposta, tá? Dizendo que está dando tudo certo. Tá? Se o receptor ele também está mandando alguma coisa para o transmissor, ele pode aproveitar que ele está mandando essa informação para o transmissor e, na informação, vai de carona essa informação de que está dando tudo certo. Piggyback é uma expressão americana para que é o caroneiro, né? Aquele cara que vive pegando carona. Então, a gente vai ver que o TCP ele tem campo de cabeçalho para fazer o piggybacking. Né? Quando é informado que houve erro nos dados transmitidos, o que faz? O transmissor retransmite os pacotes. Ou quando é informado que houve erro, ou quando ele não é informado que deu certo. Bom, para que um protocolo possa enviar confirmações, ele precisa de um método para verificar se a mensagem chegou corretamente. Tá? Então, ele precisa verificar, tem uma forma de saber testar a memória. O transmissor, como é que pode ser feito, então? O transmissor realiza uma soma de verificação sobre os dados e envia o resultado no campo de cabeçalho. Ou seja, faz um cálculo do tipo CRC. Tá? Ele pega todos os dados, calcula o CRC e coloca no cabeçalho. O que o receptor faz? O mesmo processo nos dados recebidos. Então, o dado é calculado CRC e enviado. Quando é recebido, é calculado CRC e comparado com o que recebeu. Se forem iguais, tudo certo. Se forem diferentes, o que chegou é diferente do que foi enviado, teve erro. Bom, problemas podem ocorrer se dados se perderem completamente. Tá? O receptor não envia nenhuma resposta ao transmissor. Então, como é que o transmissor sabe que houve um erro? Ele utiliza alguns temporizadores. Tá? Ele dispara um relógio toda vez que ele envia uma mensagem. Tá? E ele fica aguardando uma resposta positiva. Tá? Se chega uma resposta positiva, ele sabe que chegou bem. Né? Agora, um outro problema é o seguinte. Beleza, ele mandou a informação, disparou, tá? Então, vamos lá. Mandou a informação se perdeu no meio do caminho. Como não chegou, manda de novo. Chega do outro lado, vem a resposta, tudo bem. Tá? Então, beleza, esse caso está resolvido. Agora, em um outro caso, ele manda a informação chega no destino, o destino vai mandar a resposta. Só que o que se perde é a resposta. O origem não tem como saber se o que perdeu foi a ida ou a volta. Ele só sabe que não chegou a resposta. O que a origem faz? Manda de novo. Aí o destino manda a resposta, aí tudo bem. Vida que segue, deu certo. O problema é que a informação chegou 2 vezes.
Então, é importante ter números de sequência no pacote, porque esse número de sequência é que vai servir para dizer se a informação chegou ou não. Por exemplo, aqui ele manda a informação 8, número de sequência é 8. Aí não vem a resposta. O que ele faz? Manda de novo a 8. Só que o receptor ele já recebeu 8, ele sabe que ele recebeu 8. Quando ele recebe a 8 de novo, o que ele fala? Bom, eu já recebi essa 8. Então ele joga fora, mas ele manda a confirmação. Tá? Então o número de sequência vai servir para saber se um pacote é cópia ou não. E de quebra-galho, né, ainda serve para outra coisa. Vamos supor que a origem mandou 7, 8 e 9. O 8 e o 9 chegam antes, o 7 chega depois. Beleza, o receptor sabe que todo mundo chegou. Ele ainda pode usar esse número de sequência para recolocar na ordem certa. Né? Então, o número de sequência serve para tirar pacotes duplicados, também para colocar na ordem certa no destino, se chegar fora de ordem. Aí tem alguns protocolos. Tá? O primeiro que a gente vai ver é o bit alternante. Né? Esse protocolo bit alternante, como o próprio nome fala, ele tem um campo só, que é um bit, para poder fazer a verificação. Então, ele é um protocolo extremamente simples, capaz de realizar transferência confiável de dados entre dois hospedeiros. Um exemplo de protocolo que usa isso aqui, um protocolo conhecido como TFTP, o Trivial FTP. Ele é um protocolo de transferência de arquivos confiáveis. O FTP é o principal protocolo de transferência de arquivos da internet, só que ele é feito para trabalhar sobre o TCP. TCP é um protocolo muito complexo, muito grande. Tá? Então, o TFTP ele é um protocolo mais simples, que ele trabalha sobre o UDP. Tá? O UDP é um protocolo muito simples, então ele pode ser implementado, por exemplo, dentro de um chip de uma placa de rede. Tá? Enquanto o TCP seria muito grande para isso. Então, você pode pegar uma máquina que não tem sistema operacional e fazer um esquema de boot remoto. Né? E nesse boot remoto, a máquina não precisa nem de HD para ter o sistema operacional. Tá? Você simplesmente tem uma placa de rede um pouquinho mais esperta. Essa placa de rede ela tem o protocolo UDP, ela tem o protocolo TFTP. Quando você liga a máquina, a placa de rede, você dá uma configurada nela e você deixa gravado no chip da placa de rede o endereço IP do servidor onde tem a imagem do sistema operacional da máquina. Tá? Então, o que a máquina faz? Isso é para aplicações bem simples e sistemas operacionais simples. Tá? O Windows dá para fazer isso com tranquilidade, mas demora um pouquinho a fazer o boot dessa maneira. Tá? Mas a máquina mais simples funciona bem. Aí a placa de rede entra em contato com o servidor, ela faz o download do sistema operacional e ela coloca o sistema operacional em execução na máquina, sem a máquina ter necessidade de disco. Tá? Exemplos de máquinas que fazem isso caixa de supermercado, por exemplo, para que elas não precisem ter dispositivo de armazenamento nela. A própria placa de rede do caixa de mercado faz o boot do caixa, tá? Utilizando esse protocolo TFTP. E o TFTP ele é um protocolo do tipo bit alternante. Tá? Então, não é a gente vai ver que ele é muito simples, esse protocolo, mas ele é utilizável, tanto que o TFTP usa. Então, no TFTP, um segmento é enviado. Tá? Então, beleza. O segmento é enviado, foi lá para o outro lado. Tá? Quem envia o transmissor dispara um temporizador e fica aguardando uma confirmação. Tá? Então, numa situação normal, o que acontece? Ele envia e fica parado. Aí vem a resposta, dizendo, ó, chegou. Aí ele envia de novo, o outro, aí vem a resposta, chegou. E fica a vida inteira nisso, tá? Vai e volta. O que acontece? Como só tem um pacote em trânsito, o primeiro pacote vem para o número 0. Ele foi, aí voltou a confirmação que o 0 chegou lá. Quem é o próximo a ser mandado? É o 1. Quando manda o 1, vem a confirmação do 1. Como o 1 está confirmado, o outro não precisa ser o 2, basta ser diferente de 1. Então pode mandar, por exemplo, novamente o 0. Aí vai e vem a confirmação do 0. Tá? Porque como só tem um pacote em trânsito, basta que o número seja diferente do anterior. Por isso que é chamado bit alternante. Com um único bit, a gente já tem numeração suficiente para isso.
Mas vamos supor agora que foi enviada a informação. Essa informação se perdeu na ida. A informação foi a 1. Né? Como não houve resposta, o que a origem faz? Manda o 1 de novo. Quando manda 1 de novo, o receptor vê. É diferente do anterior, então tem que receber. Então ele recebe e manda a confirmação. Manda a confirmação do 1. Agora recebeu a confirmação do 1, continua o processo, né? A origem manda o 0 normalmente. Né? O que aconteceria se o erro fosse na volta? Né? Então vamos lá. Mandou o 0, aí veio bem a confirmação do 0. Agora mandou o 1, chegou o 1. Quando vai fazer a confirmação do 1, perde-se. A origem não recebeu. O que a origem faz? Manda o 1 novamente. A origem mandou o 1, o receptor ele vê o anterior foi o 1. Então, isso é uma retransmissão. Como é uma retransmissão, joga fora, né? Não vai ficar com informação duplicada. E agora confirma novamente que foi o 1. Então, a gente vê que basta um bit e é suficiente para esse protocolo funcionar. Então, chegando uma confirmação positiva, o transmissor fica livre para enviar o próprio segmento, incrementa o número do segmento, reinicia o temporizador e envia um novo segmento. Aqui está falando que eu já comentei, né? No lado do receptor, sempre que recebe, verifica se está correto, verifica o número de sequência, que é importante para ver se houve retransmissão ou não, e envia uma confirmação positiva ou negativa, dependendo do resultado da avaliação. Comentei com vocês, só tem um segmento em trânsito, então basta um bit, dá para funcionar bem. Também já comentei com vocês, ele é utilizado no Trivial File Transfer Protocol. Vantagem dele, muito simples, tá? É bastante simples o protocolo. E a desvantagem? Baixíssimo desempenho. Né? O transmissor enviar alguma informação e ficar parado esperando a resposta, tá? É muito ruim, perde muito tempo. Tá? Então, a gente precisa de soluções que tenham um melhor desempenho. Para isso, a gente vai ver, então, transferência de dados com paralelismo. Ao invés do transmissor ficar parado, o que ele vai fazer? Ele vai enviar várias opções, vários segmentos em sequência. Então, o que acontece aqui? Né? Isso aqui é o funcionamento do bit alternante. Né? Primeiro bit do segmento, último bit do segmento. A informação vai até o outro lado, aí quando chega do outro lado, ele vai confirmar. Somente quando a confirmação chega que ele pode enviar novamente. Aí aguarda uma nova confirmação, aí envia novamente. Então, a gente repara que a rede tem momentos que não está transmitindo nada. O que aconteceria se eu pudesse mandar vários ao mesmo tempo, vários de uma vez só? Né? Então, eu mando o primeiro e vem a resposta primeiro. Eu não preciso esperar chegar a confirmação do primeiro. Eu já mando o segundo, já mando o terceiro, já mando o quarto, já mando o quinto. Eu vou mandando uma série de segmentos e vou controlando as confirmações que vão chegando. Tá? Se faltar uma confirmação, eu faço a retransmissão daquilo que está faltando. Tá? Então, a gente dá para perceber aqui, né, que olha o tempo que levou para transmitir 2. Olha o tempo que levou para transmitir 5. Tá? Então, uma transmissão com paralelismo, ela é muito mais rápida. Tá? A gente consegue obter um desempenho bastante superior. E na prática, né, nos protocolos de alto desempenho, é o que a gente usa. Agora, se a gente precisa de simplicidade, a gente usa isso aqui mesmo. É o caso. O TFTP usa isso daqui. Ele demora, mas ele é fácil, ele funciona bem. Então, o que é necessário? Aumentar a faixa de valores que compõe o número de sequência. O protocolo bit alternante, ele só tem valores 0 e 1. Então, só pode ter um valor em trânsito, né? Um segmento em trânsito. Se eu quero ter transmissões em paralelo, eu vou ter que aumentar essa faixa de valores. Tá? O transmissor tem que possuir buffer suficiente para armazenar
todas as mensagens que foram transmitidas ainda não foram confirmadas. No bit alternante, o transmissor envia a mensagem e ele não joga fora a mensagem, ele guarda em memória essa mensagem. Só quando chega a confirmação é que ele joga fora a mensagem e transmite outra. Se eu vou fazer a transmissão com paralelismo, e eu tenho, por exemplo, 5 mensagens em trânsito, eu tenho 5 segmentos em trânsito, eu tenho que ter memória suficiente para armazenar essas 5 mensagens, de forma que elas possam ser retransmitidas em caso de erro. Né? E sobre a retransmissão, tá? A forma como a retransmissão de mensagem é feita dá origem a 2 técnicas. A gente chama de Go Back N, onde todos os segmentos, a partir do que não são confirmados, são retransmitidos. Ou seja, eu faço um monte de transmissão e há uma falha. Quando eu determino essa falha, eu começo a transmitir todo mundo a partir daquele ponto. Tá? Um outro é repetição seletiva. Eu envio um monte de segmento, só um falha. Ao invés de eu transmitir todo mundo a partir do ponto da falha, eu só retransmito aqueles que falham. Vamos ver o funcionamento, a gente vai fazer uma comparação entre os dois. Então, aqui, tá? Não importa, tá? Se a gente está fazendo retransmissão seletiva, tá? Ou se está fazendo o Go Back N, a gente vai ter sempre uma situação em que né? Isso aqui, cada barrinha dessa, tá? É um segmento que vai ser transmitido, tá? Então, nós temos uma situação que o que está em azul aqui é confirmado. Todo mundo aqui, tá? Já chegou do outro lado, já está confirmado. Então, já sei que chegou bem. Tá? Aí eu tenho esses em azul, um pouco mais claros, são aqueles que estão em trânsito. Tá? Desculpa, esse azul médio aqui, são os que estão em trânsito. Eu já transmiti eles, mas ainda não chegaram à confirmação. Então, ó, transmitido e não confirmado. Tá? Então, isso aqui são os que eu já transmiti. Mas eu não posso jogar eles fora porque eles ainda não foram confirmados. Agora, existe um limite na quantidade de informação que eu posso enviar sem ser transmitida. Tá? Esse limite é chamado tamanho da janela de transmissão. Então, no caso, a janela tem esse tamanho aqui, ó. Eu posso transmitir essa quantidade de pacotes, de segmentos, melhor dizendo, sem que haja confirmação. Então, esses aqui já foram confirmados, são os mais escuros. Esses aqui foram transmitidos, mas ainda não foram confirmados. E eu ainda tenho espaço para transmitir esses aqui, ó. Esses que estão em branco não estão autorizados, eu não posso enviar, porque eles estão fora da janela de transmissão. Tá? Então, a quantidade máxima de segmentos que podem ser transmitidos sem confirmação define o tamanho da janela de transmissão. Tá? Define a faixa de números que podem ser transmitidos após o último confirmado. Uma dúvida aí, gente? Então, conforme vão chegando as confirmações, os segmentos são considerados confirmados e a janela se desloca para a direita. Na verdade, está acontecendo o seguinte, né? A janela está aqui nesse ponto. Ó. A janela que eu tenho é isso aqui. Quando esses aqui foram confirmados, o que vai acontecer? A janela se desloca para cá, para cá, para cá. Então, essa aqui, que é a janela, vai chegar o momento que ela estava... deixa eu desenhar aqui, tá? A janela, minha janela é isso aqui nesse momento. Quando forem confirmados 3, mais ou menos, a janela vai estar desse tamanho aqui, vai estar nessa posição. Quando chegarem mais que eles foram confirmados, a janela vai estar nessa posição. Né? Então, essa janela, o início da janela é sempre a partir do último que foi confirmado. Conforme a confirmação vai acontecendo, o que está acontecendo aqui? A janela está andando para a direita. Né? Dá a impressão que a janela está caminhando. E está caminhando, na verdade. Né? Então, a gente chama essa janela de janela deslizante. Tá? Porque a janela ela está deslizando para a direita conforme as informações vão chegando. As confirmações. Tá? Então, são conhecidos como protocolo de janela deslizante. Vamos ver aqui uma simulação, tá? Dos dois métodos. Tá?
Primeiro essa aqui, né? Esse método aqui representa o funcionamento do Go Back N. Esse aqui direciona para um applet. Tá? Então, aqui no caso, eu tenho pacotes que estão sendo transmitidos. Tá? Minha janela de transmissão tem tamanho 5, então está aqui a janela de transmissão. Eu posso mandar 5 pacotes, então vai do 0 ao 4. Né? E conforme as informações vão chegando do outro lado, vão chegando as confirmações. A gente vê o funcionamento. Tá? Então, botar aqui, vai o pacote 0, vai o pacote 1, vai o pacote 2, vai o pacote 3, as confirmações vão chegando. A minha janela está parada, eu não consigo mandar mais nenhum. Conforme as confirmações chegam, a janela vai deslizando para a direita. Aí chega para a direita, eu posso mandar mais. Eu não posso mandar mais nenhum. Vou simular aqui, o pacote 10, eu vou perder o pacote. Tá. Cadê? Então, vamos lá, vamos pagar um pacote aqui. 11, matei o pacote 11, ele se perdeu. Os pacotes foram. Aí chegou as confirmações. Só o pacote 11 ele não foi confirmado. Tá? O último confirmado foi o 10. Então, fica travado, esperando estourar o temporizador. Quando o temporizador estourar, vai ser feita a retransmissão. Aí passou o tempo, retransmite todo mundo, porque esse é o Go Back N. Ele só voltou, tá vendo? E aí, transmite todo mundo novamente a partir do início. Tá? Aí, beleza. Quando chegou, a gente pode mandar mais. Tá? E aí vai funcionando bonitinho. Tá? Conforme vai chegando, cada um é confirmado. Tá? Confirmação 16, a janela vai deslizando. 17, 18, 19. Tá ok o funcionamento do Go Back N? Tá? Então, o que é o Go Back N? Se um falha, todo mundo é retransmitido a partir daquele ponto. É assim que o TCP funciona. Se um segmento falha, o TCP retransmite todo mundo a partir do ponto que falhou. Né? Vamos ver aqui agora o Selective Repeat. Né? Selective Repeat, se tudo estiver funcionando direitinho, ele vai ser igualzinho como é que é o nome? O Go Back N. Né? Então, ó, vou mandando, vai mandando, vai mandando. Tudo funcionando. Aí chega no final da janela, só pode mandar novo quando chegar a confirmação. Aí vão chegando as confirmações e consigo mandar novos pacotes. Vou matar aqui o 6. Né? Aí vai chegar o 5, a janela vai andar, vai chegar o 6, não chegou o 6, chega o 7, chega o 8. A gente repara aqui, ó, que o 7, o 8 e o 9 estão confirmados, eles estão escuros. O 6 não está confirmado. O pacote 10 também está confirmado. Né? Está o temporizador rolando ainda, enquanto não estourar o temporizador, não consegue transmitir mais. A janela está completa. Como esse é o Selective Repeat, ele vai transmitir só o 6 novamente a partir da falha. Aí ele retransmite automaticamente o 6. Quando chega lá o 6, ele janela inteira vai andar de uma vez só. Né? Aí eu vou poder mandar novos novamente. Tá? Então, com isso a gente consegue perceber bem, né, o funcionamento desses protocolos. Né? Então, a diferença entre eles. Né? O Selective Repeat só retransmite o que falhou. Né? Vamos lá, voltou agora o 17 falhando, matei o 17. Não chegou. Tá? Esse aqui ele considera que chegou todo mundo. Porque o que falhou foi a volta ao 17. Ele fica parado novamente, vai 17. Quando chegar lá embaixo o 17, que bater lá, vai mandar novamente a confirmação e liberar. Tá? Então, a princípio, a gente tem a tendência, tá?
achar o seguinte, né? Esse aqui está sendo melhor, né? Porque só está retransmitindo o que é necessário. E é verdade, né? Ele está sendo melhor que ele só está retransmitindo o que é necessário. Tá? Porém, esse é um protocolo bem mais complexo. Porque aqui eu estou vendo uma janelinha com 5 posições, com 5 segmentos. O TCP, por exemplo, ele faz o controle a nível de byte. Tá? Então, ele teria que controlar cada byte que for recebido do outro lado, individualmente. Né? Esse seria um controle complexo demais. Precisaria de ia consumir o CP na origem, ia consumir o CP no destino, ia consumir controle de buffers mais sofisticados. Tá? Então, é muito mais simples fazer o go back N, onde ele só guarda o número do último que chegou bem. Se aquele último que chegou bem, eu sei que ele chegou, beleza, dali para trás está todo mundo resolvido. Ele não chegou, tem que retransmitir, retransmito todo mundo. Tá? Outra coisa, hoje em dia, erros na rede é muito raro. Então, o evento de retransmissão também é raro. Então, não pesa tanto assim haver uma retransmissão. Né? E ainda, né, um último argumento, tá? Deixa eu pegar novamente aqui um último argumento. Vamos supor o seguinte, né? Go back N. Falhou esse cara aqui, da janela. Está todo mundo aqui. O que ele começa? Ele transmite esse, transmite esse, transmite ele, vai começar a transmitir todo mundo. Às vezes, na prática, a transmissão e recepção é tão rápida que nem dá tempo de transmitir tudo, que foi esses aqui. Né? Aí vem a resposta dizendo que chegou legal o que estava faltando. Né? Na verdade, o receptor ele já recebeu todo mundo. Só tinha faltado um. Então, o que o receptor faz quando ele recebe esse 1? Na hora que ele confirma esse 1 aqui, ele não manda a informação confirmando só esse. Ele manda a informação falando assim, beleza, já chegou todo mundo. Então, embora o TCP ele esteja retransmitindo todo mundo, quando chega essa confirmação, ele já fica sabendo, não, na verdade chegou todo mundo. Então, ele para o envio e já começa a transmitir lá do final. Tá? De qualquer maneira, o Selective Repeat só ia conseguir transmitir do final quando chegasse essa confirmação. Então, em termos de eficiência, na prática, o Go Back N ou Selective Repeat, no final, dá na mesma. Né? Em termos de eficiência, dá na mesma. A única coisa é que envia alguns pacotes a mais, mas sem influenciar na eficiência. E fica mais simples o tratamento dos erros, tá? Fica muito mais fácil escrever o protocolo. Então, na prática, né, por uma série de testes foram feitos, verificações, e por ter chegado à conclusão que a eficiência era a mesma, o Go Back N é o que se utiliza. Tá? O erro retransmite todo mundo. Beleza, gente? Então, a gente vai ver que o TCP utiliza o Go Back N. Né? E o TCP vai ser o nosso próximo assunto. Né? A semana que vem a gente vai falar do TCP para matar essa parte de protocolos e a gente vai depois começar a ver outros trabalhos. Beleza, gente? Perguntas aí? Bom. Sem pergunta, sem problema, tá? Pessoal, então, um bom final de semana para vocês, tá? Semana que vem a gente se encontra novamente. E qualquer dúvida que tenha, qualquer coisa, é só mandar uma mensagem lá pelo Canvas, por e-mail, qualquer coisa, que a gente vai mantendo contato. Tá? Então, um abraço aí para todo mundo, bom final de semana. Valeu, professor.